Tem muita gente que te ama. Nós também devemos obedecer, ainda nós casados e nossos filhos, né? Nós devemos obedecer aos nossos pais, né? Esse é um mandamento de Deus, para que a gente seja feliz, seja abençoado, né? E que os nossos filhos também, aleluia, venham nos obedecer. Assim diz a palavra do Senhor. Toda amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar em casa. Aleluia, tu és poderoso, Deus. Santo é o teu nome, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, santo é o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também já quero aqui agradecer ao Senhor, né, por mais esta oportunidade. E já gostaria de convidar o presbítero Rondinelli, que vai ministrar a palavra nesta noite. Receba o servo do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Que estamos na presença de Deus, né? Vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Glória a Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é, né? Aqueles que podem ficar de pé, amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Glória a Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o santo nome de Deus. Aleluia. Vou fazer a leitura do versículo 1 mesmo. Com a honra e glória do Senhor. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse ao povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens quase 5.000. Oremos. Maravilhoso, santo, justo, verdadeiro e fiel, eterno, todo-poderoso, príncipe da paz, o Senhor dos senhores, Pai celestial, fala aos nossos corações conforme a tua vontade nessa noite. Entrega a tua igreja nas tuas mãos para tu fazer conforme o Senhor queira, Senhor. Se quiser exortar, exorta, consolar ou edificar, Senhor, estamos ao teu critério, Santo de Israel, subordinados ao teu Santo Espírito, ó Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos, livra, guarda de todos os males. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor, que os dias são maus, mas eu creio que o Senhor veio para desmanchar as obras do diabo. Deus Todo-Poderoso, toma a tua igreja nas tuas mãos, a tua igreja unida, a tua igreja que ainda persevera, que ainda se mantém unânime, Senhor, na palavra e na sã doutrina. Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida de cada um que aqui se encontra, Santo dos santos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, é o que eu te oro, com fé já te agradeço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Graças ao nosso bom Deus. Pode se assentar glorificando o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus aí pela oportunidade de estar aqui, aleluia, mais um dia de pé. Louvado seja o santo nome do Senhor. Como eu disse outrora, os dias são maus, né? Tiver dobrando o seu joelho em propósito de oração, ora pelo nosso estado de Ceará, aleluia, para que cesse tanta violência, para que o Senhor tenha misericórdia das almas que estão perecendo aí mundo afora. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o tema da mensagem que eu venho trazer hoje para vocês é o mensageiro de Jesus, ou os mensageiros de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que era o mensageiro antigamente? O mensageiro é aquele homem que portava a mensagem, podia ser também do sexo feminino. Quando um povo ia guerrear contra o outro, certo? O que é que ele fazia? Ele era responsável de entregar a carta, louvado seja o santo nome do Senhor, de guerra ou de paz. Quando ele chegava próximo à muralha, né, a muralha da cidade, o atalaia perguntava: é de guerra ou de paz? Ele dizia se ele vinha trazendo guerra, ou vinha trazendo paz, ou algum acordo que um rei queria fazer com o outro. Dependendo do que tinha na carta, o mensageiro, aleluia, poderia sair de lá morto, ou então poderia ser preso, poderia ser torturado, mas ele era obrigado a levar a mensagem, aleluia. Porque se ele não levasse a mensagem,
louvado seja o santo nome do Senhor, ali ele era executado pelo seu rei. Era diferente do arauto. Qual era a função do arauto? O arauto, ele era responsável, era uma espécie de marketing dentro do reino. Ele era responsável por divulgar as atividades que tinha dentro do reino, certo? Se ia ter alguma festa, se ia ter alguma execução, e o arauto ali saía pelas ruas da cidade, anunciando o que o seu rei ia fazer, o seu reinado, o povo a qual ele habitava, né? Ele também tinha a função de entreter o rei. Então o mensageiro era diferente. Quando o rei mandava o mensageiro, ele tinha que ir, né? Ele era obrigado. Já o mensageiro de Jesus é de maneira diferente, né? O Senhor Jesus, ele não obriga, não obrigou, mas ele disse: ide pregai o evangelho, ide fazer discípulos por toda a terra. Aquele que se arrepender, louvado seja o santo nome do Senhor, ele será salvo. Aquele que ouvir ou gerar um arrependimento no seu coração, ele será salvo. Mas aquele que não crê, já será condenado, né? A palavra de Deus, ela não foi feita para ninguém contender como os saduceus faziam com os fariseus, perdendo um dia inteiro. Nós vamos aprender aqui quem era essa classe de pessoas, o dia inteiro debatendo a palavra e não chegava em lugar nenhum. O próprio Senhor Jesus diz: a casa que vocês entrarem na missão dos 12 depois dos 70, quando vocês pregarem a palavra, se não receber, bata até o pó dos pés como forma de testemunho. Mas de maneira nenhuma não convém ao servo de Deus contender. É usar a palavra para libertar. Mas aquele que endureceu o coração para não receber, não devemos estar contendendo ou discutindo religião, ou a minha é melhor do que a sua. Não, a palavra está aqui. A palavra é genuína, ela foi escrita justamente para consolar, para exortar, para edificar, para gerar um arrependimento no coração. Mas tem coração duro que a palavra não consegue entrar, que a palavra ela não penetra. Mas o Senhor Jesus, ele manda pregar, aleluia, e de pregar o evangelho. Eu ia conversando esses dias com o pastor do Palmeirinho, o Wildes. Eu vou ali no carro, eu vou aprendendo muita coisa com ele. Fui ali no caminho do Palmeirinho e eu estava falando para ele como é que você lidar com... Quando você pega a pessoa, ora pela pessoa, você discipula, você trata, você ajuda, muitas vezes até financeiramente, e trata da pessoa, e a pessoa, ela lhe retribui com ingratidão. E eu dizendo para ele, eu como liderança, quando eu faço isso com alguém, eu fico muito chateado. E ele me falou uma coisa que realmente é importante. Ele disse para mim: presbítero Rondinelli, a Bíblia não nos manda esperar a gratidão de ninguém, a Bíblia manda a gente pregar. A Bíblia, ela não manda a gente receber nada em troca. Você vai pregar para receber dinheiro, ou algo em troca, ou gratidão, ou algum benefício? Não. Ele disse para mim, presbítero Rondinelli, pregue a palavra. Apenas pregue a palavra, no ato de sabedoria. E realmente é verdade. Quando alguém ele prega a palavra para receber algo em troca, aleluia, eu creio que ele vai se decepcionar, ele vai gerar uma expectativa dentro de si, e quando vir um efeito contrário daquilo que ele planejou, não sei se os irmãos estão me entendendo, ele vai aleluia, se frustrar, pastor Vicente, ele vai se decepcionar, ele vai ficar chateado. Outra vez eu estava ouvindo uma pregação de alguém que dizia que o pastor ele tem que ter um couro de javali, que é para aguentar o que vem, muitas das vezes, a ingratidão que a igreja ela traz depois que alguém faz o bem e a pessoa vem retribuir com o mal. Mas é como o pastor me disse, temos que pregar a palavra, ser mensageiro da palavra do Senhor. Voltando para o mensageiro, muitas das vezes o mensageiro, quando as cartas não agradavam, tirando aqui, por exemplo, 2 Reis, capítulo 17, quando Rabsaque chega até as muralhas ali de Jerusalém para entregar para o rei Ezequias
as cartas de afronta. E ele levava também, aleluia, a cabeça dos reis, a qual eles tinham conquistado na mão. Ó, isso aqui é a cabeça de todos os reis da terra. Mas Ezequias, quando ele está fazendo a sua oração, ele vai dizer assim, ó: os deuses que eles conquistaram era de pau, era de madeira e era de barro. Tu és um Deus vivo. Eles vêm contra nós, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, com um braço de carne, aleluia. Nós vamos contra ele com o Senhor dos exércitos. Ele juntou o povo ali, o povo trêmulo, porque se aquele povo invadisse aquela cidade, eles iam causar destruição total. Mas Ezequias, o que foi que ele fez? Ele foi contender, ele agiu como mensageiro, ele se ajoelhou, levou as cartas até a sala do Senhor. Ele apresentou as afrontas e disse: Senhor, eis aqui as afrontas que o rei da Síria trouxe para afrontar o teu povo. E quando ele afronta o teu povo, ele afronta o próprio Deus vivo. Porque assim nós somos mensageiros do reino. Quem vem afrontar eu ou você está afrontando o próprio Deus, mas nunca pagar o mal com o mal. Aleluia. E quando ele apresenta, a palavra de Deus diz que Deus escuta e manda Isaías lá: ei, aquilo que tu pediste acerca do rei da Assíria, assim diz o Senhor, eu ouvi. Então, irmão, a nossa oração, nós como mensageiros da palavra, nunca é em vão. O que é que está atrapalhando da nossa oração chegar até o trono da glória? Mas eu não sei pregar, eu não sou eloquente, eu não tenho, aleluia, habilidade, aleluia. Muitas das vezes o pastor da igreja, um presbítero, um diácono tem. Mas eu vou falar agora como o apóstolo Paulo falou, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. É o que vai acontecer com Pedro aqui através da palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está. Se a palavra de Deus não está presa, nós devemos pregar, mesmo em situações adversas. Como mensageiro de Deus, eu e você, pregar a palavra e anunciar o reino dos céus que já é chegado. O apóstolo Paulo, ele só vivia preso porque era um homem que tinha autoridade, era um homem que tinha pressa de falar do amor de Cristo, de abrir igreja, de fazer a obra. E aqui, quando ele escreve essa carta para Timóteo, aqui ele está preso. Mas ele vai dizer: eu sofro trabalhos e até prisões. Como malfeitor, uma coisa que ele não era, mas era tomado malfeitor quem era mensageiro da palavra. Prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Então, se ela não está presa, vamos pregar a palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele sai, aleluia, fazendo a obra, juntando pessoas, cada qual com habilidade diferente. Para quê? Para ser usada no ministério, aleluia. Mateus tinha habilidade com números, era tipo o diácono tarcisiano, contador, né? Só que ele usava aquela habilidade para cobrar imposto, era considerado, aleluia, um traidor da pátria. Era odiado, era cuspido. Os historiadores dizem que quando o publicano passava na rua, ele tinha que passar escoltado com 2 soldados, um do lado, um do outro, mas onde ele passava, ele levava pedrada, ele era cuspido, ele era hostilizado. Mas o Senhor Jesus, quando ele olha para aquela alfândega, ele diz, Levi, que também era o nome dele, segue. Mas ele já sabia que Mateus, com a sua habilidade, com números e também de ler e escrever, ia servir como escriba para o ministério de Jesus. O que era um escriba? Era aquele que escrevia, tinha habilidade de escrever. O escriba podia ser um fariseu, podia ser um saduceu. Se ele tivesse a habilidade de ler e escrever, ele era usado como escriba para escrever aquilo, aleluia,
que estavam se falando. Então o Senhor Jesus, no seu ministério, ele tinha 2 escribas quando ele andava na terra. Um era João, que tinha a mesma habilidade, e outro era Mateus. Você pode ver que no Evangelho de João tem fatos que só ele, aleluia, relata, porque ele estava na situação. Tinha situações também que João não estava, mas Mateus estava. E Mateus também escrevia aquilo que o Senhor Jesus ele fazia, como mensageiro da palavra. Mas a palavra de Deus vai dizer que é chegada a hora de Deus, de Jesus. Lá no casamento, lá em João capítulo 2, eu estava meditando naquela passagem, quando Jesus disse para Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Eu estava pesquisando, por Jesus estava falando para Maria que ainda não era a hora dele se manifestar como filho de Deus, mas ele ajudou a trazer a alegria de volta para aquele casamento. Ainda não era chegada a hora, em Caná de Galileia, ele junto os discípulos vai para aquele casamento. Eu vou chegar aqui em Atos capítulo 4. A palavra de Deus diz que chega uma hora do casamento que o vinho acaba. E as pessoas vão dizer para a pessoa errada que o vinho acabou, para Maria, né? Maria vai e olha para Jesus e diz: ei, faça tudo que ele disser. Então, ele vai transformar água em vinho e vai voltar a alegria para aquele casamento, certo? O vinho era alegria para os judeus. Acabou o vinho, acabou a alegria. Então, os noivos iam sair envergonhados, mas Jesus ele não deixa ninguém sair envergonhado, porque se o noivo convidasse e deixasse faltar algo, eles eram envergonhados por toda a cidade. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele traz de volta a alegria para o casamento. Mas como é que a alegria volta para o casamento? Muitas das vezes a alegria acaba, a alegria se vai, dá lugar às brigas, dá lugar a outras coisas que não é alegria. E o Senhor Jesus ele não se agrada dessas coisas. Mas aquele casal ele fez uma coisa interessante. Ele convidou Jesus para dentro do casamento. Amém? Então, quando o casal ele convida Jesus para dentro do casamento, ele traz de volta a alegria. Como é isso? É orar junto, é jejuar junto, é ter comunhão, é vir para a igreja. É fácil, é não? Como eu estava dizendo aqui outrora, às vezes o marido vem e a mulher não vem, às vezes a mulher vem e o marido não vem. É difícil nos dias de hoje a gente trazer até a própria família para a igreja. É difícil. Às vezes a gente peleja, a gente convida, chega na hora acontece algo e não dá certo. Mas aquele casal lá em Caná de Galileia nas bodas, eles trouxeram, convidaram, né, Jesus para dentro do casamento. E quando Jesus chega, irmão, embora, aleluia, a alegria acabe, mas ele traz de volta a alegria porque ele está ali dentro. E onde Jesus está não há tristeza, irmão. Não há tristeza. Voltando para cá, a palavra de Deus diz que Jesus ele prepara os discípulos para enfrentar aquilo, aleluia, que vinha adiante, né? Aquilo que vinha por causa da mensagem que eles iam pregar. Porque depois que o Senhor Jesus foi crucificado, ficou 40 dias na terra e ascendeu aos céus, né? Eles iam pregar o que? Jesus Cristo ressuscitado. Ia pregar a salvação, ia pregar a segunda vinda de Cristo. O próprio Senhor Jesus ele tinha prometido: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou para o meu pai preparar o lugar, depois voltarei para vós mesmos. Então o Senhor Jesus ele promete que ia, mas que ele ia voltar. E naquela época ele já esperava. E ele se preparou eles para isso. Peraí, ele foi crucificado, não antes da hora, ele era chegado a hora dele. Mas ele voltou para passar as últimas instruções para aqueles discípulos que outrora eram temerosos. Estavam trancados em Jerusalém, com medo da prisão, com medo dos açoites. Ser homens que fossem audaciosos de pregar a palavra em meio às perseguições.
palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vai, e eles começam o seu ministério aqui na terra. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é muito complexo aqui no começo, acerca da mensagem. Primeiramente vai falar de Pedro, né? Pedro, ele começa ali, o próprio Pedro, ele diz que eram as 3 colunas do Evangelho, Pedro, Tiago e João, e ele começa ali o seu ministério, aleluia. Começa aqui, aleluia, pregando, ganha mais de quase 3.000 almas, e a palavra de Deus diz que ele vai, aleluia, fazer maravilhas, curar um aleijado na porta do templo, chamado Formosa, né? No versículo capítulo 3, ele vai dar um testemunho bem aqui, ele vai dizer que eles mesmos foram homicidas, mataram o Senhor Jesus, aqueles que vocês entregaram a Pilatos, aquele mesmo Jesus. Por que vocês estão olhando para nós como se fosse nós que tivemos feito alguma coisa ou coisa alguma? Não, foi aquele Jesus Cristo de Nazaré, a qual vocês crucificaram. Em nome dele a gente está operando maravilhas. Eles iam chegando no templo para quê? Para orar. Mas é como eu disse naquele dia que eu preguei aqui, quando a gente vem para o templo, a gente tem que estar preparado até para não fazer nada, porque tudo aqui dentro do templo pode acontecer. Pode acontecer um milagre aqui, meus irmãos, pode acontecer em nome de Jesus. Então temos que estar preparados. A palavra de Deus diz que eles não foram com o intuito de curar ninguém, mas no caminho uma consequência apareceu, que foi aquele homem sentado pedindo esmola. Estava ali não por querer, aleluia, estava ali por um motivo errado, que ele estava na igreja atrás de prata e ouro no templo. Não, na igreja a gente tem que buscar Jesus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, aleluia. A gente tem que buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ele estava ali não por querer, mas pela motivação errada. E aqueles 2 homens, Pedro e João, olham para aquele homem, fitando os olhos nele, e diz, eu estou resumindo, nós não temos prata e nem ouro, mas eles tinham algo mais interessante, eles tinham algo mais importante, eles tinham algo mais, aleluia, do que dinheiro, do que prata e ouro. Eles tinham a unção que Jesus deixou para eles. Quem tem unção aí, levanta a mão e glorifica a Deus, aleluia. Eles tinham, aleluia, a virtude de Deus. E ele olha para aquele homem, fitando os olhos nele, e diz, ei, eu não tenho prata, não temos prata e nem ouro, mas aquilo que temos te damos, levanta e anda. A palavra diz que a glória daquela palavra bateu, e aquele homem sai pulando, aquele homem sai alegre, sai feliz, sai saltitando, aquele homem sai, aleluia, com o seu milagre nas mãos. Mas a palavra de Deus diz aqui que no capítulo 4, depois de Pedro ter dado o testemunho todinho, ele vai falar que Moisés, aqui no capítulo 3, no versículo 22, Moisés anunciou Jesus, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Um profeta semelhante a mim, e ele ouvirá em tudo enquanto que vos disser. 23, e acontecerá que toda alma que não escutar, olha aí, esse profeta será exterminada dentre o povo. Aleluia. Então Pedro está dizendo aqui, com entendimento no Velho Testamento, na Torá, ele está dizendo que, anunciando a vinda de Jesus. Moisés, ele não está dizendo assim, vocês vão ter que ouvir Abraão. Foi importante no Evangelho, um dos patriarcas, um homem que teve a sua importância, mas, como dizia o saudoso que já morreu, Nelson Ned, Moisés, Abraão ele não salva. Moisés também teve a sua importância como libertador, andou ali, aleluia, carregando aquele povo no deserto durante 40 anos, não viu a terra prometida, mas não devemos clamar a Moisés, porque ele também não salva.
Moisés falou de Jesus. E ele disse: tudo, aleluia, semelhante a mim, ouvires em tudo quanto ele vos disser. Então, para a gente ser mensageiro do reino de Deus, a gente tem que primeiro sentar para aprender a palavra, sentar para poder ouvir, porque a fé, aleluia, ela vem no ouvir, vem pelo ouvir, né? E ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente escuta, abre o nosso coração para que a palavra entre, aleluia, a gente gera fé no nosso coração, mas é aquela fé que vem de Deus. Então, aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu que Jesus ia passar, então ela gerou uma fé no seu coração, e ela foi até o encontro de Jesus e recebeu o seu milagre. O cego de Jericó perguntou para a multidão: quem é que está vindo aí, que alvoroço é esse? É Jesus de Nazaré. Ele criou fé no seu coração e começou ao quê? A clamar: se cala que o mestre não vai te ouvir. Ele mesmo tateando, sem enxergar, ele começou a clamar. Quando a gente começa a clamar, começa a gerar resultado na nossa vida. Quando a gente começa a clamar, aleluia, as coisas começam a acontecer, mas o nosso defeito é que a gente para. E quando a gente para, aleluia, as coisas não acontecem, porque nós temos que clamar a Deus. Clamas a mim, eu responder-te-ei, anunciarei coisas grandes que tu não sabes. O livro de Jeremias, né? Então, irmão, quando, aleluia, ele ouviu, ele creu, gerou uma esperança, irmão, no coração. Ele disse: ei, a mulher do fluxo de sangue, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Então ela foi com aquela fé, ela se moveu e ela recebeu o seu milagre. O cego de Jericó, ele não sabia, aleluia, em que direção Jesus estava, mas a palavra de Deus, ela estava presa. Não, ele não tinha visão, mas ele tinha boca para clamar. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se cala-se, que o mestre não vai te ouvir. E ele clamava em alta voz, quanto uma vez mais alto. E ali fez Jesus parar. O que é que nós estamos fazendo, igreja, para Jesus se voltar, parar em nosso favor? Aleluia. A palavra de Deus diz que ele clama. O Senhor Jesus, ele para. O Senhor Jesus chega para ele. Olha que privilégio, através da fé do cego de Jericó. Cego Bartimeu, o que é que significava Bar? Quando vem a palavra Bar, igreja, na frente de algum nome, quer dizer filho. Bar quer dizer filho. Então Bartimeu, filho de Timeu. A igreja está entendendo? Glória a Deus. Bartimeu queria dizer filho de Timeu. Na Bíblia, quando apareceu o Bar na frente, B-A-R, quer dizer que ele era filho. Queria se referir ao pai dele, que era Timeu. Então era Bartimeu, ele era filho de Timeu. Então quando ele clama, Jesus chega para ele e diz: o que queres que eu te faça? Jesus já sabe o que é que a gente quer, que a Bíblia diz o que nós queremos mesmo antes da gente pedir. Mas ele quer que você clame. Mas para quê? Presbítero Rondinelli, que o Senhor Jesus, ele quer que a gente clame, porque ele quer ter uma intimidade comigo e contigo. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você converse com ele. No começo da minha fé, igreja, eu pensava que oração, pastor Vicente, até engraçado, que eu pegava aquelas orações da internet e anotava num caderninho vermelho que eu tinha de uma capa vermelha lá em casa e ficava repetindo aquelas orações eloquentes, bonitas. E uma vez o Espírito Santo bradou no meu coração, dizendo que oração bonita, ela não gera resultado. O que gera resultado é você jogar o que tem dentro do seu coração para fora, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. O que é que nós estamos ansiosos? Não esteja vós ansiosos pelo que há de comer ou pelo que há de vestir.
Dá exemplo das aves do céu, que não juntam em celeiro, não fiam, mas o Pai do céu as alimentam. E vocês, homens de pequena fé, não são maiores do que as aves do céu, né? Então, qual é a ansiedade que está tomando conta do nosso coração? O que é que está deixando a gente preocupado? Por que a gente não lança sobre ele? Por que a gente não viaja até Mateus 11:28, que diz: vinde a mim? Eu posso até ser redundante em repetir essa passagem, mas é porque eu acho muito lindo e muito interessante. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se o Senhor Jesus, ele manda lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, e ele está mandando também a gente ir até ele, por que a gente está ficando ansioso? Por que a gente está ficando preocupado? É do ser humano ter preocupações, sim. O ser humano, ele se preocupa, eu mesmo se preocupo todos os dias. Mas quando eu desço à casa do oleiro e lanço sobre o Senhor Jesus as minhas ansiedades, eu fico mais aliviado. Porque eu creio que ele troca aquele fardo que eu tenho pesado por um fardo leve. E muitas das vezes, aleluia, eu saio renovado daquela oração, né? Ele vai dizer mais: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando aqueles que possam tragar. Não é o leão, ele ruge como um leão. Ele é imitador, porque o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer imitar o rugido, o bramido do leão, né? Os estudiosos dizem que na selva, quando o leão ele ruge, os animais ficam 15 segundos em silêncio, com medo, porque está chegando um predador, né? Então não devemos temer o diabo, mas a Bíblia também não manda a gente tá enfrentando, a gente tá com besteira que o pessoal fala aí, chuta, dá um bicudo na cara dele, né? Chuta a cara dele, pisa, esfrega a venta dele no chão. Não, é resistir. O que é resistir ao diabo? É estar resistindo a ele, firme na fé, com Jesus Cristo de Nazaré ao lado. Não ir afrontar, né? Como as pessoas fazem, e aqueles que afrontam, muito daqueles já não estão mais de pé, né? Porque não segue conforme a Bíblia manda. Mas vamos para cá, a palavra de Deus diz que Pedro ele está pregando. Primeiramente, Pedro e João, eles fazem um milagre em nome de Jesus. Vou começar aqui no versículo 1. Eles estão pregando, primeiramente eles fazem um milagre no tempo e agora eles começam a anunciar Jesus. Você pode ver aqui que do capítulo 3, no versículo 11, entrando pelo capítulo 4, Pedro está pregando a palavra. Pedro ele está sendo um mensageiro de Deus, mas hoje eu vou mostrar para vocês o que é que o mensageiro de Deus ele sofre por amor à palavra. Mas o Senhor disse para eles: eu não venho vos trazer a paz, mas sim a espada. E por causa da espada, vocês terão a sua casa dividida. É o pai contra filho, é o filho contra pai, é irmão contra irmão, por causa da palavra de Deus. Mas aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno do reino dos céus. A palavra não fala de abandonar. A palavra fala de ser o mensageiro da palavra de Deus. Não deixar de pregar o evangelho do Senhor. A palavra de Deus diz que eles continuam pregando, mas ele começa, aleluia, a incomodar. Porque muitas das vezes, quando você prega a palavra, alguém se incomoda, uma coisa, aleluia. Numa das doutrinas do pastor Vicente, que ele falou aqui na frente, que o mensageiro, ele pode direcionar 200 palavras para o ouvinte. Mas se ele lançar alguma que ele não gostar, ele vai ser medido pelaquela palavra que a pessoa não gostou. Então essa é a primeira dificuldade que o mensageiro ele encontra. Mas ele diz também uma coisa interessante, eu aprendi, que a palavra de Deus é como álcool lançado sobre a cabeça. Onde tiver uma ferida, né, pastor, vai arder, não vai? Onde tiver uma ferida vai arder.
mas tenhamos nós por bem-aventurados, aleluia, porque a palavra é que sara, a palavra é que cura, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Tudo foi feito pela palavra, e haja luz, e haja terra, haja os animais do rio, haja tudo foi feito pela palavra, e a palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 1, que Jesus era o verbo, era a palavra, e estando ele falando, estou no versículo 1 do capítulo 4, ele estava falando a quem? Ao povo. Ele estava pregando a palavra, os mensageiros de Jesus. Então, a palavra de Deus diz que vieram até eles os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Se juntaram 3 classes, aleluia, ali dentro do templo para vir querer parar os discípulos de Jesus, para vir querer parar, aleluia, aqueles que estavam pregando a ressurreição, estavam pregando sobre Jesus Cristo ressuscitado. Mas a cruz, ela não parou Jesus, irmão, porque até o tempo de lá, que Jesus foi crucificado até hoje, a palavra dele ainda é pregada em nome de Jesus. Mas vivemos em tempo de apostasia. As pessoas que pregavam salvação agora estão pregando prosperidade. As pessoas que outrora pregavam o reino dos céus, aleluia, hoje em dia não tem mais coragem de pregar. Não todos. Visitando as igrejas por aí, irmão, eu vejo que poucas delas guardaram a palavra. Porque se for pregar a palavra como ela é, a igreja ela se esvazia. Muitas das vezes cheguei em igrejas que as pessoas não têm mais reverência, andando dentro da igreja, mascando chiclete, alimentando as redes sociais, cada qual com seu celular na mão, tirando foto para colocar nas redes sociais, jovens maquiadas. E eu vi, e o pastor falou para mim, o pastor da igreja, se eu for falar, as pessoas saem da igreja. Vivemos, igreja, um tempo de apostasia. Temos que orar pela igreja do Senhor. Aleluia. A própria palavra diz que por a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que permanecer até o final terá a coroa da vida. Aquele que permanecer até o final terá a coroa da vida e não terá o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? É a morte espiritual, morte carnal e morte espiritual. Mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim não terá o dano da segunda morte. Então no capítulo 4, aleluia, eles estavam pregando, então vieram 3 classes, aleluia, de pessoas para querer parar. Então, estando ele falando, ele estava pregando a palavra, sobreveio os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, aleluia. Pedro e João estavam pregando a Jesus Cristo ressuscitado, e as 3 classes de pessoas vieram para poder, aleluia, parar o que eles estavam falando. Primeiramente o sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Era uma autoridade ou ministro religioso, habilitado para dirigir ou participar em rituais sagrados da religião judaica. Em particular, eles também têm autoridade ou poder de administrar ritos religiosos especiais, os sacrifícios ou expiação. Então eles, aleluia, estavam ali no templo para poder, segundo eles, colocar a ordem. Só que eles odiavam, aleluia, quem falasse de Jesus. Para dar um exemplo dos sacerdotes, eu vou tomar uma nota, o pastor Vicente, lá em João capítulo 8, versículo 39, o senhor pode colocar aí para mim, por favor, para a igreja. João capítulo 8, versículo 39. Louvado seja o santo nome do Senhor, para a gente entender um pouco sobre os sacerdotes.
Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosses filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então, o que é que Jesus quer falar para eles? Porque o filho é espelho do pai. Se eles fossem pelo menos filho de Abraão, como eles diziam, mas a Bíblia não manda a gente ter por pai Abraão, mas sim Deus, Jesus Cristo, né? Eles faziam a obra que Abraão fez. Abraão não fez nada de ruim, porque Abraão, aleluia, é chamado por Deus para começar o seu ministério. Sai da tua parentela, da casa de seus pais, vai para a terra onde eu, aleluia, vou te indicar. Onde eu te direi a terra que tu vai habitar. E ele foi obediente à voz do Senhor. Teve suas falhas, seus erros, mas o Senhor Jesus diz aqui: se você estivesse com o pai Abraão, isso dizendo para os sacerdotes, os fariseus, Jesus disse: se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Pode passar, pastor, versículo da frente, 40. João 8:40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade. Olha o que é que o mensageiro da palavra sofria. Que de Deus tenho ouvido, Abraão não fez isso. Então, eles diziam que tinha por pai Abraão, mas queriam matar Jesus. Bota 41, pastor, para a gente entender melhor. Vós fazei as obras dos vossos pais. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Pode botar o 42, pastor. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. 43. Porque não entende a minha linguagem? Isso é uma pergunta. Porque não podeis ouvir a minha palavra? 44. Vós tem por pais o diabo. Por que que Jesus disse que ele tinha por pai o diabo? Porque eles estavam querendo matar Jesus, estavam querendo parar o mensageiro, o Senhor Jesus, e querer satisfazer os desejos de vosso pai. Ele que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Mas porque vos digo a verdade, não me credes, né? Então esses sacerdotes aqui, a qual eu acabei de ler para vocês, né? Eles queriam matar Jesus. Eles conseguiram, aleluia, crucificar, era chegado a hora. Mas eles diziam: temos por pai Abraão. Temos por pai Abraão. E não escutava a mensagem que Jesus queria trazer para o mundo. A gente crê só apenas na Torá e nos escritos, nos manuscritos dos profetas. Outra classe de pessoas que vieram foi o capitão do templo. Para entender melhor quem era o capitão do templo, era um oficial responsável pela segurança e policiamento do templo em Jerusalém. Segunda pessoa maior do templo, só ficando abaixo do sumo sacerdote. Esta posição era ocupada por um homem influente, muitas vezes por um saduceu. Então, eles tinham uma polícia dentro do templo, da igreja. E o capitão do templo era responsável, aleluia, por essa segurança, para não causar desordem. E ele era a segunda pessoa depois do sumo sacerdote, né? Vamos tomar uma nota aqui, o pastor Vicente, lá em João capítulo 7, versículo 32. Vamos entender que até o capitão do templo, aleluia, ele escutou a mensagem de Jesus. João capítulo 7, versículo 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para prender. Pode passar. 33. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. 34. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou não podes vir. Aleluia, pode passar. Disseram-lhe, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá?
Este que não lhe acharemos irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos. Eles não entendiam a mensagem que Jesus queria trazer. Aleluia, pode passar, pastor. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou vós não podeis ir? Uma coisa é certa, fariseu não entende a linguagem de Jesus. O próprio escritor da Bíblia, ele vai dizer assim: tendes em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Filipenses, se eu não me engano, 2,5, né, pastor? Filipenses 2,5. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pode passar. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Pode passar, pastor. Isto disse eles do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. 40. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: verdadeiramente este é profeta. Jesus estava dividindo opiniões nessa ocasião, e outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia. Pode passar. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? 43. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Então, por causa da palavra de Jesus, muitas das vezes é dividida opiniões, né? Opiniões são divididas. Será que ele fala por Deus? Será que ele é de Deus? Aqui estava tendo essa dissensão. Pode passar, pastor. 44. E alguns dele queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhe perguntaram: por que não o trouxeste? 46. Responderam os servidores. Pode ler, igreja, aí em voz alta? Nunca homem algum falou assim com esse homem. Então o Senhor Jesus, através da palavra, ele ganhou até o capitão do templo e essas pessoas que foram o prender. Quando eles foram prender Jesus, quando eles começaram a ouvir a palavra, aleluia, eu creio que eles ficaram todos: esperar em mim, aqui é muito bom, oh, coisa boa essa palavra que esse homem está falando. E eles começaram a ouvir a pregação. Aqueles que foram prender Jesus, eles voltaram para trás com outra opinião, aleluia. Eu li numa revista, se eu não me engano, da escola bíblica, que quem ouvia Jesus não conseguia ficar indiferente, de maneira nenhuma. O pecador, ele se arrependia, mas não porque Jesus, aleluia. Jesus tinha uma humildade tão grande, aleluia, e uma mansidão tão grande. A gente não vê na Bíblia Jesus sapateando, rodopiando, pulando, não. Mansidão, humildade, carisma, aquilo que eles não tinham. Então aqueles que foram prender trocaram aquelas armas pelo ouvir, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês não prenderam o homem que eu mandei vocês prender? Não. Por quê? Porque ninguém fala como ele. Verdadeiramente ninguém fala, e ninguém nunca vai falar como ele. Nós podemos pegar o que ele falou e repetir e ganhar, mas eu creio que antes dele, depois dele, ninguém conseguiu ser igual a ele, ao Filho de Deus. Você pode ver que até em questão dos milagres, um milagre grande, que é um milagre de ressurreição, é trazer a vida de volta àquele que já desceu à sepultura. Você pode ver que Elias, ele ressuscita um menino da viúva de Sarepta, que morreu. Elias orou e ressuscitou, mas Elias ressuscitou um. Eliseu
ressuscitou dois, né? Ressuscitou o filho da sunamita e ressuscitou um soldado que já havia morto, apenas com seus ossos. Jogaram dentro da cova de Eliseu, o soldado bateu nos ossos e saiu correndo. Tinha um homem, tinha unção até nos ossos, mas não se aproximou do que Jesus fez, né? A gente pode ver Pedro, ele ressuscita Dorcas, né? O apóstolo Paulo ressuscita o jovem Eutico, né? Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 20, caiu da janela, o apóstolo Paulo ressuscitou, mas o Senhor Jesus, ele fez algo ainda maior que na terra. Ele vai lá na filha de Jairo, ressuscita. Ele ressuscita a filha da viúva, o filho da viúva de Naim. Aí ele faz um milagre maior ainda, que ganhou até judeu para o reino dos céus. Que ele traz um homem à vida depois de morrer, depois de 4 dias, depois de estar em decomposição. Quando é retirada aquela pedra, diz que o ambiente é contaminado, aleluia, pelo mau cheiro insuportável. Eu creio que a pessoa com 4 dias morta, eu creio que não tem mais órgão, não tem mais vida, não tem mais célula. A pessoa já começa a estar em decomposição, mas quando a palavra de Jesus vai, não dá tempo daquilo ali dizer não, aleluia. Dá tempo não, igreja. Aquilo que era morto, ele volta à vida. E a palavra de Deus diz que aquele homem sai atado por faixas, e todo mundo fica atônito de ver aquele milagre que Jesus fez. Ninguém fez como ele, ninguém pregou como ele, ninguém, aleluia, chegou, aleluia, ao que ele fez aqui na terra. Tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala numa das suas escrituras ou cartas, não lembro onde é, mas ele disse: se não conseguir ser igual a Cristo, seja pelo menos meus imitadores, que eu sou imitador de Cristo, né? O que é o sentimento que houve em Cristo Jesus? É sentir como ele sentia. Está aqui, ó, de sorte que haja, obrigado pastor Vicente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve também em Cristo Jesus. Passa por 6. Que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpação? É tomar a glória. Você pode observar que na Bíblia, todo milagre que Jesus ia fazer, ele olhava para o céu. Sim ou não, igreja? Ele atribuía ao Pai, não a ele. Ele poderia sim, mas não. Senhor, obrigado por ter me concedido tal milagre. Ele olhava para o céu, daquele surdo-mudo, ele olha e diz: Efatá, abre-te. O Pai concede, ele abre as cadeias do ouvido e da língua daquele homem, né? Mas fez a si mesmo de nenhuma ruptação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pode passar, pastor. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, ninguém teve amor maior do que ele. Aleluia, obrigado pastor Vicente. Voltando aqui para o 4. Capitão do templo, ele ouve, aleluia, a mensagem de Jesus aqui em João capítulo 7, versículo 32. Mas tinha, aleluia, ainda outro povo que foi junto, que se juntou para poder parar os mensageiros do reino de Deus, para poder parar aquelas pessoas que anunciavam a ressurreição de Jesus Cristo. Eram os saduceus. Vamos entender um pouco o que eram os saduceus. Saduceus era um grupo religioso e político, né? Eu já quero deixar uma ressalva aqui, opinião minha, certo? Eu creio que quando a igreja ela se mete com política, ela se embaraça. Eu creio, no meu entendimento, que eu já vi muitos e ainda vejo no dia de hoje, a igreja deixando Jesus e se metendo com político. Pastor, líder de igreja sendo preso, né? Sendo interrogado. Por quê? Porque deixa o brilho e a essência do primeiro amor para estar se metendo com político. E os saduceus eram um grupo religioso e político. E eu creio que, colocando ali, no caso, a gente tem que adorar Jesus Cristo de Nazaré, como a Bíblia manda. Tem igrejas que defendem, diz que tem que ter lá dentro, porque senão
o diabo acaba com a igreja. Se não acabou desde o princípio, vai acabar agora? Eu creio que não. Eu creio, aleluia, que nenhum político é maior do que Deus. Aprendi com o pastor Vicente: ninguém vence Deus. Não conseguiram acabar com a igreja, e não é agora que vão conseguir. Então eles eram, aleluia, um grupo que eram os dois, pastor Vicente. Eles eram religiosos e eram políticos. Eles queriam influência, popularidade. E eles estavam também nesse meio, ó. Era um grupo religioso e político dominante, era o que dominava ali na Judeia. Eles eram conhecidos pela associação com a elite sacerdotal. Sua aceitação era apenas pela Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Então eles não criam nos profetas que Daniel passou pela terra, Ezequiel, Jeremias, Salomão, rei Davi. Tudo aquilo ali era anulado, eles só criam na Torá. Era nos primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. De Gênesis até Deuteronômio, né, pastor? De Gênesis a Deuteronômio, a Torá, eles só criam nesses primeiros 5 livros. Tinha mais, não cria na ressurreição, em anjos, nem em espíritos. O nome saduceu deriva de Zadok, que era um sumo sacerdote do tempo do rei Salomão. Então esse Zadok, ele transformou essa religião dos saduceus para poder crer, até deixar de crer naquilo que ele tinha visto, que ele tinha convivido com o rei Salomão, né? Então ele criou ali para crer só na Torá, nos primeiros 5 da Bíblia. Para vocês entenderem melhor, irmãos, vamos tomar uma nota, pastor Vicente, lá em Mateus capítulo 22, aleluia, versículo 23. A gente vai ver aqui, ó, que os saduceus, eles rodearam Jesus nesta ocasião para poder tentar embaraçar Jesus com uma questão a qual eles não criam. No mesmo dia chegaram junto dele quem, ó? Os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram. Pode passar, pastor. 24. Dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará dele descendência a seu irmão. Pode passar. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Pode passar. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. 27. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Na lei tinha uma cláusula que o homem, ele possuía uma mulher. Se ele morresse, o irmão teria que casar com ela para poder gerar descendência. Certo? Isso aconteceu, né, pastor, com os filhos de Judá. O filho de Judá fez a coisa de maneira errada e Deus foi e matou ele, né? Então, eles estão aqui com essa questão para tentar embaraçar Jesus. Mas quem é que pode confrontar com a própria palavra, que é Jesus Cristo? No princípio era o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, né? Várias vezes eles tentaram ir com causas, com embaraço, só que quando eles foram, aleluia, embaraçar Jesus, eles saíram embaraçados. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo o quê? As Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra diz à igreja. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, pecai por quê? Volta aí, pastor 29, por favor, para eu terminar de explicar. Jesus, porém, respondendo, disse: errais por não conhecer as Escrituras. Então, meus amados irmãos, examine as Escrituras. Nas Escrituras contém aquilo que procuramos. A resposta de todas as perguntas está aqui. Tudo o que necessitamos está dentro da Bíblia. Então, não conhecendo as Escrituras, a palavra de Deus diz que é bem-aventurado quem medita nela de dia e de noite.
Meditar não é apenas fazer uma leitura superficial. Meditar não é apenas, aleluia, passar uma visão e ter, aleluia, a pressa de terminar de ler a Bíblia para dizer para alguém: ei, eu terminei de ler a Bíblia todinha. Não. É você examinar versículo por versículo, palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, a ocasião que estava acontecendo, a situação, por que foi falado aquilo. Então, não conhecendo as Escrituras, eles não conheciam. Jesus, ele estava, aleluia, não reescrevendo, estava fazendo a continuação da Bíblia, e eles não aceitavam. E eles nem conheciam o poder de Deus. Pode passar, pastor Vicente, por 30. Porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Pode passar, 31. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo, 31. Isso aqui ele já está dentro da palavra. A melhor maneira de falar para alguém é dentro da palavra. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Pode passar, pastor. E as multidões, ouvindo isto, ficaram o quê? Maravilhadas da sua doutrina. Então o Senhor Jesus é a própria sabedoria. Então eles tentaram debater com Jesus aqui sobre este tema, porque eles não criam na ressurreição, eles não criam anjo. Eu vou tomar outra nota aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo, eu até marquei aqui, Atos dos Apóstolos 23, capítulo 8, para ficar mais embasado do que eu estou dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8. Aleluia. Versículo 8, isso. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma ou outra coisa. Então, aqui só embasar para ficar na Bíblia o que eu estou dizendo, eu anotei aqui, mas para vocês tomar nota de onde está. Então eles não criam em nada disso, certo? E tentaram, aleluia, de uma maneira ou de outra, calar Jesus aqui. Só que essa classe foi, aleluia, para finalizar, tentar calar os mensageiros do Senhor. Eu vou parar aqui no versículo 2, igreja, de Atos dos Apóstolos, que diz assim: doendo-se muito de quem ensinasse o povo e anunciava em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então eles se doeram e tentaram calar os mensageiros de Jesus. Mas você só pode ver, eu já vou pular aqui para o 8 para finalizar. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse aos principais, ao povo dos anciãos de Israel: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício que foi feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos dentre o povo de Israel, que em nome de quem? De Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificares, e aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nome deste é que são diante de vós. Aleluia. Então eles prenderam ele por causa da palavra. O próprio Senhor Jesus disse assim: não vos entristeceis se o mundo vos aborrece, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esses dias o irmão Zé estava lá em casa fazendo um trabalho lá comigo, e eu estava ali em cima da escada olhando para aquela parede da frente da minha casa que eu pintei ano passado, certo? E eu já vi, pastor, que já estava descascando, né? A ação do tempo, né? E o Espírito Santo, ele falou assim para mim, ó: meu filho, nada resiste à ação do tempo. Pode ser a edificação mais bem feita que existe, né? O ferro ele enferruja, o telhado de ferro ele aparece uma goteira, a parede ela descasca, o reboco cai, mas a única coisa que não passa, que resiste à ação do tempo, é a palavra de Deus. Porque céus e terras passarão, mas a única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para fazer um minutinho de oração. As palmas exaltam o santo nome do Senhor, aleluia. Os irmãos entenderam? Glória a Deus, aleluia. Minutinho de oração para finalizar, para agradecer a Deus
pela palavra que Ele colocou no nosso coração no dia de hoje. Maravilhoso Deus, Santo, Tu és verdadeiro e justo. Nos ensina, Senhor, a ser Teu mensageiro, mensageiro da Tua palavra, conforme a palavra que foi lida aqui nesta noite. Pai Celestial, para que nós não venhamos a se envergonhar, Senhor, do Teu Evangelho, porque a Tua palavra diz que aquele que se envergonhar de Ti diante dos homens, o Senhor também se envergonhará diante do Pai que está no céu. O Senhor negará, Deus Todo-Poderoso, aquele diante o Pai Celestial. Deus Todo-Poderoso, derrama da Tua autoridade, do Teu poder sobre a nossa vida, Pai, para cada dia a gente não calar os Teus favores, aquilo que o Senhor faz por nós e ainda fez por nós. Se é com testemunho, devemos contar, Senhor. Se é, Senhor, com a palavra pregada, devemos pregar. Se é apenas com a saudação, devemos falar também, Deus Todo-Poderoso, porque Tu és grande. A Tua palavra diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele, aleluia, que se arrepender será salvo, que não se arrepender estará condenado. A cada dia nos ensina, Pai, a fazer o Teu ídolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus, e as palmas exaltam o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Igreja, na gloriosa paz do Senhor, amém? Então aí está, irmãos, a missão da igreja, né? Em primeiro lugar é ser realmente um mensageiro do Senhor. O Senhor decidiu usar o seu povo. No caso da igreja, Jesus decidiu usar cada um de nós, mesmo imperfeitos, às vezes frágeis, né? Abalados, né? Mas pelo poder e graça de Deus. Então, é que nós nos mantemos anunciando a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê sempre dessa graça e alegria de testificar da palavra de Deus. Segunda-feira na escola bíblica, é o que eu digo, toda vez, irmão, que nós ouvimos a leitura da Bíblia, a explicação, o Espírito Santo falando na boca dos seus servos, estamos ligados, Deus fala conosco, Deus faz nos ver coisas que a gente já passou tantas vezes ali lendo, estudando, meditando, mas o Senhor nos mostra algo que a gente não tinha visto ainda, ou então Ele vai aplicar algo à nossa vida naquele momento. E ontem eu já li muito sobre Estevão, já refleti, mas ontem Deus falou muitas coisas comigo que eu não tinha ainda sentido no meu coração, né? E uma das coisas que eu sempre guardei no meu coração é o fato de que eles, os discípulos, os apóstolos, irmãos, eles, mesmo debaixo de ameaça, de morte real, eles não mudavam o discurso. O que tinha que ser dito, eles falavam, né? Tá bom? E não era nem tanto questões morais, era doutrinas, né, que o Senhor Jesus deixou. Aqui foi falado da ressurreição bastante, né? Domingo também a mensagem foi de ressurreição, né? E para eles, irmãos, olha, dizer que Jesus tinha ressuscitado já era pena de morte, amém? Então, que Deus me ajude e te ajude a nós mantermos o testemunho, né, da pessoa gloriosa do Senhor Jesus, da palavra dele, né? Muito bom, né? A importância que todos nós temos como mensageiros, tá bom? Todos nós somos mensageiros, viu? Eu me lembro do endemoniado de Gadara, que ele foi liberto, aquele homem. No mesmo dia, Jesus não foi aceito naquela cidade, né? E Jesus, quando estava saindo, ele queria acompanhar. Jesus disse: não, fica aí, conta para eles aí que foi que Deus fez por ti. Então, todos nós, sem exceção, que tivemos e temos uma experiência com Deus, nós temos algo a falar e testemunhar do Senhor. E isso é a mensagem, amém? Meus amados irmãos, nós estamos bastante, aqueles que já sabem, né, bastante tristes, né, pela tragédia que aconteceu. O irmão dele. O irmão do Demi, ontem foi trabalhar e lá no trabalho dele, pegaram ele, trouxeram até aqui próximo, né, no bairro, em Calcaia, e mataram. Um casado, 1 ano e pouco de casado, ainda novo, né? Independente da idade, né? Uma tragédia dessa é uma dor muito grande, né? Então, assim, desde ontem à noite que eu fiquei sabendo dessa notícia, que a gente fica, meu Deus, coisa terrível, né? A vida, cada dia que passa, né? As pessoas têm perdido, né, o senso de vida, né? E o que nos resta, meus irmãos, é orar, é pedir a misericórdia de Deus.
e viver intensamente cada segundo, cada minuto que Deus nos dá para a glória de Deus. Ontem à tarde eu estava indo fazer ali um serviço ali na avenida, fui lá fazer um serviço e parei ali na esquina, e eu sempre tenho cuidado de parar e olhar, e eu estava do lado de cá, aquela moto tinha que passar do outro lado da rua lá, mas quando eu olhei que voltei, que eu fui dar um passo, eu só vi o vulto da moto, soprou minha roupa. Ela veio para o meu lado, que era para ela estar do lado de lá, e por uma fração de segundo aquela moto não me acertou, né? Em alta velocidade. Então eu parei, respirei, né? E disse: obrigado, Jesus, por mais um livramento. Voltei lá da avenida, vim direto para a igreja aqui, dobrei o joelho e agradeci a Deus. E assim, a vida é isso, né? Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus. Agora, desde sexta-feira passada, que os sonhos são os mais terríveis possível de perseguição, viu, irmãos? Coisa terrível que eu não gosto nem de falar. Inclusive a irmã Rita também sonhando. Então, para aumentar a nossa vigilância, nossas orações, porque o inimigo sempre esteve, sempre estará furioso, né? E nós temos que estar na presença de Deus, irmão. Nós não sabemos, né? Deus, também eu meditava também na escola bíblica, né? Por que Estevão, um homem tão consagrado a Deus, um diácono, mas já um evangelista, um pregador, um mensageiro, que se encaixa na mensagem de hoje, por que Deus permitiu, né? Que ele sofresse aquela morte tão terrível, ser apedrejado. Agora, o que é maravilhoso, irmão, é que a pessoa cheia do Espírito Santo, o mensageiro de Deus cheio do Espírito Santo, ele não recua, ele não muda a mensagem, ele não deixa ser abatido, que a graça e o poder de Deus está sobre ele. E qual foi a atitude de Estevão, né? Ele viu os céus abertos, irmãos. Deus deu a visão para ele, e ele viu os céus abertos e contemplou o trono de Deus. E contemplou Jesus, irmão, não assentado, que é a posição que Jesus está, mas Jesus de pé. Alguém que está sentado, que se levanta porque algo lhe chamou a atenção, e ele vai colocar mais atenção. E tenha certeza que quando o inimigo vai nos atingir, Jesus se coloca de pé e ele está repreendido em nome de Jesus. O inimigo está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos orar, pedir, né, a força, o consolo de Deus para esta família, né? E realmente é muito doloroso isso que aconteceu, né? O corpo está sendo velado às 16 horas, 16h30, né? Até às 22 horas por aí, na igreja batista, que o irmão do Demi estava frequentando a igreja com a esposa, e a partir das 22h30 até as 9 horas de amanhã está aqui na Nova Jerusalém, aqui no velório, tá bom? Então quem puder ir lá, né, dar um abraço no Demi, está ali com a família, né? Esteja lá. Quem não puder hoje à noite, vai amanhã até 9 horas, o corpo ainda está ali, tá certo? Quem desejar visitá-lo também, não sei se ele vai estar em casa, a hora que ele vai estar, mas enfim. E vamos estar em oração. Eu quero convidar a igreja a orar por essa família. E nós temos também uma vitória, né? O Iago, né? O sobrinho do pastor Rejane, que foi preso injustamente por um erro, né? Clonaram, né? Os dados dele na empresa Uber, e a pessoa usava os dados dele, estava roubando no Rio de Janeiro, e ele foi e o rapaz foi preso aqui injustamente, sem dever, mas diante das provas, né? Ele foi liberto ontem. Sim, meu velho. Uma alegria grande e uma tristeza grande, né? Um foi liberto da injustiça e a vida do outro foi ceifada. Vamos orar, amém? Vamos orar pedindo graça. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nossas vidas estão diante de Ti, diante dessa mensagem, dessa palavra, desse estudo, desta reflexão. Nós desejamos ser mensageiros do Senhor, anunciar a Sua palavra sempre. Nos dê a graça, nos dê o poder do Seu Espírito Santo, para que nós sejamos firmes, nos dê força física, saúde, nos dá graça, Senhor,
nos abençoa, abençoa a tua igreja, que nós possamos, meu Deus, estar realmente voltado para o Senhor, para a sua palavra, para viver e anunciar. Antes de nós anunciarmos o Senhor ao mundo, olhar para o mundo, primeiro nós temos que olhar realmente para ti. Meu Deus, nos dê sabedoria do seu Espírito, graça, discernimento, humildade, tantas coisas maravilhosas que foram ditas hoje aqui, esteja em cada um de nós, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja visto, conhecido, e que o Senhor venha operar maravilhas, e o mais importante é a salvação, meu Pai. Pedimos a tua bênção, meu amado Deus. Nós nesse momento apresentamos esta família, Senhor, que está realmente nesse momento sofrendo muito, é uma dor muito grande. Que o Senhor venha consolar cada um, que o Senhor venha dar forças. Pedimos pelo nosso irmão Demir e pelos irmãos que ficam, os irmãos de sangue biológico. O Senhor abençoe em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, tem misericórdia. Espírito Santo, dá força agora a cada um, meu Pai. Ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Sabemos que nada acontece sem a permissão do Senhor, apesar de não entendermos certas coisas, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e nós pedimos a graça do Senhor para suportar essas coisas tão dolorosas. Pai, eu também, ao mesmo tempo, quero te agradecer com a igreja, né, pela situação do Iago, que foi resolvida. Ele já está em casa, está em segurança, nada de mal lhe aconteceu. Obrigado, Senhor. Que o Senhor guarde a vida do Iago e toda a família. Ó Deus, pedimos a tua proteção para todos nós, nos livra da violência, de acidentes, das doenças, das enfermidades, nos livra de todo mal, Pai. Em nome do Senhor, nos dá, meu Deus, graça e poder do teu Espírito, para vivermos intensamente nossa vida, primeiro para ti, Senhor, para a glória do Senhor. Peço a tua bênção sobre todos nós, sobre os enfermos, dá saúde a cada um, Pai, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Amanhã tem a evangelização. Os irmãos se comunicam com a diaconisa Cícera para organizar as visitas, em nome de Jesus. 4. Agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar aqui, aleluia, mais um dia de pé. Louvado seja o santo. É o mensageiro de Jesus, ou os mensageiros de Jesus.